Bom dia, Rondônia. Bom dia, Brasil. Eu vou fazer essa livezinha aqui com vocês hoje, mas eu nem estava querendo fazer mais live. Às vezes a gente fala tanta coisa aqui que a maioria das pessoas elas chegam junto, acompanham, gosta, mas a gente vê que a sociedade não cola o relé, não cola o relé. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que aconteceu ontem, a gente viu lá na comissão da organização criminosa, que uma pessoa que não é nem essa direita toda, que era o presidente da comissão, que decidiu, né, no relatório dele final, que ia convocar os suspeitos maiores de envolvimento nos crimes de organização criminosa, estão dentro do STF, Gilmar, entre outros. Foi rebatido em rede social pelo ministro do STF, e a gente vê que essas pessoas se colocam em posições de que eles são intocáveis. A lei vale para mim, a lei vale para você, mas não vale para eles. Eles estão acima da lei. Negativo, eles não estão acima da lei. O STF, a instituição STF, ela deve ser respeitada por todos nós. Ela foi criada para fazer valer a justiça. Agora, os seus ministros são pessoas comuns, cometem erros e cometem crimes, no caso do STF, suspeita de crimes deles, que precisam ser verificados, apurados, porque são funcionários públicos acima de tudo. E todo funcionário público merece ser investigado. Ele precisa ser investigado porque ele está numa função pública. Ministros do STF não estão acima da lei, são servidores públicos que recebem dinheiro público e precisam ser cobrados, precisam ser arguídos das posições que tomam. Posições essas que hoje, nos últimos dias, nesse último governo, principalmente dentro desse último governo, e anteriormente, quando eles trabalharam em conluio para poder eleger um bandido condenado na Lava Jato, condenado com provas fartas. Aquele esquerdista que não quer enxergar, dizem que cadê a prova, cadê a prova? Provas são provas fartas. E o cara passou 1 ano e meio preso na cadeia, não era nunca para ter saído de lá de dentro. E esses mesmos hoje que trabalharam para soltar ele, tirar ele da cadeia, estão envolvidos nos maiores crimes. Inclusive os que condenaram o pessoal do dia 8, prenderam as pessoas dentro do dia 8, morreram pessoas, e ficou por isso mesmo, até hoje, até agora, ainda está por isso mesmo a morte do Clesão. Pessoas com batom que pintaram uma estátua, 14 anos de prisão. Isso é um crime por si só, enquanto está condenando a 14 anos de prisão pessoas que deu R$500 para um movimento das pessoas que querem fazer manifestação, totalmente permitida pela nossa lei, em Brasília. Quem pagou R$500 está pegando 14 anos de cadeia. E você vê traficantes com 400 quilos de cocaína dentro de avião sendo soltos, audiência de custódia soltando vagabundos, ministro do STF se colocando em posições de não serem julgados ou investigados. A Receita não pode verificar o que está acontecendo na conta desses ministros? Por quê? Se a minha pode. Eu devo satisfação do governo de tudo que eu faço, que eu pago. E por que o Estado não deve satisfação dos crimes ou possíveis crimes que eles estão cometendo? O que ficou provado hoje lá dentro dessa decisão, que foi tirado dois senadores, se não me engano foi o Durval e o Sérgio Moro, da Comissão de Organização Criminosa, que está investigando, a organização criminosa no país, principalmente dentro da cúpula dos poderes. Tiraram os dois e colocaram 2 petistas, se não me engano, no lugar, para poder remover o relator que colocou que deveria ser investigado, Gilmar Mendes e outros dentro do STF. O governo fez isso. Então, no meu ponto de vista como cidadão, e aí eu trago aqui para os magistrados, os desembargadores, os jurídicos desse nosso país, o que eles acham disso? Para mim fica claro, o próprio governo é a organização criminosa hoje na figura de sua cúpula, do executivo, do legislativo e do judiciário. Alcolumbre deveria estar na cadeia, ele não deveria estar nunca mais com aquela caneta
do Senado na mão, ele deveria estar respondendo criminalmente por complacência com crime de organização criminosa. O que coloca ele com essa decisão, eles, né, o executivo inclusive, com essa decisão de trocar os senadores ali para poder votar e tirar o chamamento desses ministros que poderiam ser investigados, agora devem ser investigados, foram ações técnicas tomadas pela comissão contra a organização criminosa. Eles devem ser colocados sob investigação imediatamente. Aí eu convoco aí a parte boa da Polícia Federal para poder realmente fazer isso, colocar essas pessoas no devido lugar dela, porque elas não podem estar comandando nem interferindo em investigações sobre crimes que está ocorrendo no Brasil. E o pior deles, quando você vê o Master, dinheiro sendo desviado, você vê o INSS, a aposentadoria do cidadão, cara, que já recebe uma migalhazinha quando vai se aposentar. O INSS foi assaltado por essa quadrilha, essa organização criminosa, que a gente viu uma esperançazinha, a gente viu uma esperança, mas vai lá, os próprios envolvidos nesse crime, porque para mim eles declararam que estão envolvidos diretamente nesses crimes, ao tentar parar a investigação. Porque quem não está devendo, gente, faz com que as pessoas de bem falem. Está aqui, ó, está aberta a minha conta corrente, pode verificar, está aberta meu histórico da minha vida, está aqui para verificar, porque eu não devo nada. Agora, quem deve, ele quer parar a investigação. Então, para mim, essas autoridades que se envolveram em parar essa investigação de crime de organização criminosa lá de Brasília, eles estão envolvidos diretamente, não bota nem indireta, é direta, porque eles pararam a possibilidade de uma investigação nesses crimes de organização criminosa. E aí eu conclamo, Forças Armadas Generais, que vocês estão baixando cabeça para tudo isso, vocês têm obrigação, conforme o Estatuto dos Militares, as leis militares do Brasil, de agir contra inimigos internos e externos, não é só contra a guerra contra outro país, não. Inimigos internos também. E hoje nossos inimigos internos estão dentro da cúpula do judiciário, estão dentro do executivo, estão dentro do legislativo, na figura principalmente do Alcolumbre e do Hugo Mota, que deveriam estar respondendo já na cadeia por barrarem a possibilidade de investigação. Não estamos nem falando do crime, realmente, cara, tá comprovado. A possibilidade de investigação, de envolvimento de altas autoridades do judiciário dentro do STF nesses crimes. Quando eles barram a tentativa de investigação desses crimes, essas pessoas se colocam na posição de envolvidos diretamente, eles deveriam ser afastados. Aí vai para o André Mendonça, um homem que realmente prega a palavra de Deus, ele é temente a Deus. A gente pede que ele não enfraqueça, busque a força que ele busca em Deus, para que ele tenha coragem, não só coragem, mas tenha os meios que ele já tem. Ele está com a caneta do STF, assim como esses ministros que estão barrando a investigação, ele tem a caneta para abrir essa investigação. Graças a Deus o Fux tomou uma luz na cabeça dele e está voltando ao juízo, e também está se colocando contra esses criminosos. Carmen Lúcia está indo embora porque disse que a família dela não quer mais que ela fica sofrendo com isso. Você acredita? Eu não acredito. Eu até pensei, logo que ela falou assim, pô, que coisa boa, ela vai embora, né? Mas depois, conversando com amigos, né, aqui dentro do estado de Rondônia, a gente viu que se Carmen Lúcia sair agora, assim como estão fazendo com o Bessias, esse cara que avalizou assassinato de mais de não sei quantos, mais de 1000 bebês, se não me engano, 2.000 bebês, para o aborto, através daquela injeção que você coloca lá e mata o feto. Ele assinou isso, esse abortista, que dizem que ele se diz cristão, mas para mim é um assassino. A gente está avalizando com esse governo que tirou 2 senadores para poder parar a investigação de crime organizado no Brasil, a gente está colocando esse camarada aí para dentro do STF, um assassino. Quem defende morte de criança no ventre? Mais de 2.000 bebês assassinados, enquanto que a fila de pessoas que querem a guarda de crianças, tem casais que querem guarda de criança, mais de 3.000 pessoas aguardando na fila.
o governo, através de pessoas como esse Messias, assinam para poder assassinar esses bebês. São assassinos. A gente precisa tratar essas pessoas como são. São assassinos. Falou com orgulho ainda, sobre o baseamento do golpe que nunca houve no Brasil, do 8 de janeiro, ao qual esses ministros que hoje votaram pela prisão tanto do Bolsonaro como de todos os presos do 8 de janeiro, estão envolvidos diretamente, ainda mais um se defendendo, um defendendo o outro. Toffoli com o negócio do resort, Banco Master. Se a Força Armada, que é o poder moderador no Brasil, segundo a nossa Constituição, artigo 142, baixa a cabeça para isso, os generais, a instituição não, a instituição ela merece valor e merece ser respeitada, mas seus generais, assim como os ministros dentro do STF, que cometem erros e cometem crimes, eles precisam ser julgados e condenados, afastados imediatamente do poder, assim como a própria Polícia Federal, a sua cúpula, que ontem, quando o Ramais, em uma situação de detenção por crime de trânsito, né? Não é nem crime, né? Uma situação de trânsito, ele foi detido para verificação, averiguar o que foi, e ele é um cara que não está regularmente nos Estados Unidos ainda, porque ele está pedindo asilo. A federal disse que era alguma coisa entre a federal, o Brasil, e a extradição dele para o Brasil. Mentiroso, canalha, deveria estar agora já sofrendo um afastamento, né? Respondendo por esse envolvimento. Isso é militância, gente. O judiciário não pode ser militante político. Perseguição política é crime contra a humanidade. Não é à toa que as pessoas falam em Magnitsky para o Alexandre de Moraes e todos aqueles que estão ao seu redor sendo complacentes com as ações criminosas que ele comete. Não é à toa, não. É crime contra a humanidade. A perseguição política ela é um crime contra a humanidade. Os ayatolás lá no Irã, quando as pessoas ficaram felizes que o americano estava intervindo e ia acabar com aquele regime criminoso dos ayatolás, eles mataram mais de 3 mil, se não me engano falaram 30 mil, eu não quero falar nesses 30 mil não, mas mataram milhares de pessoas na rua por estarem se manifestando. Metralharam cidadãos nas ruas. Assim que eles abafam o movimento. Eles são terroristas. Quando você vê a China falar, ó, eu sou contra o americano fechar o canal de Hormuz. Porra, a China é contra o americano fechar o canal de Hormuz? Mas quem estava fazendo isso, inclusive com o apoio da China, era o Irã. E detalhe, o Irã fecha colocando minas no local onde tem passagem de navio com petróleo. Eles minaram o canal de Hormuz para fechar o canal de Hormuz. E isso historicamente, eles fizeram isso, eles fazem isso. Aí quando vem o americano, não, agora a gente precisa abrir esse canal, vamos chegar e não vai ter mais pedágio do Irã, porque não pode abastecer um regime que abastece o terrorismo no mundo. Se o Irã não fosse parado, gente, e é bom que as pessoas que são mais, não conseguem pensar sobre isso, a gente ia ter uma guerra nuclear. Se o Irã, com suspeitas inclusive do Brasil ter passado urânio para o Irã, tem essas denúncias em jogo e precisa ser apurado. Se o Irã conseguisse enriquecer o urânio a tal ponto, ele ia jogar aquela bomba atômica que eles querem tanto criar para dizimar os inimigos que eles acham que são deles, que eles têm como inimigo o Irã e países ao redor. O idiota útil que não consegue pensar nisso, que são essa esquerda que depende da migalha que cai da mesa desses petistas, dessa esquerda no Brasil, eles dependem disso. Bolsa Miséria, Bolsa Família, Bolsa Esmola, salário para vagabundo, maior até que o salário mínimo. Essas pessoas são ignorantes e fazem isso porque eles acham que é a esquerda que paga isso para eles. Não. Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma declaração 2 semanas atrás e disse, porra, vocês preferem continuar recebendo R$600 de Bolsa Família? Que inclusive quando o Bolsonaro estava lá atrás, é bom que a gente lembre, o Bolsonaro queria colocar o 13º, e o PT, essa esquerda, foi contra, e esses idiotas defendem essa esquerda. O Flávio falou assim, cara, se você tiver um emprego que te dê 3, 4, 5 vezes mais do que esses R$600 que você recebe de graça sem fazer nada do Bolsa Família, não é melhor você ter esse emprego? Você vai trabalhar, depois vai ter uma garantia de uma aposentadoria
tranquila, porque você vai estar pagando melhor e vai estar ganhando 5 vezes mais, seja 3 mil reais de um trabalho que você está usufruindo dele. O brasileiro foi acostumado a viver da dependência do Estado através dessa mentalidade da esquerda criminosa. Ela não te dá nada, o Estado não produz nada. Gente, se você botar na cabeça assim, esses meninos, esses jovens que vão para a rua falar assim, que o patrão, o empresário, ele é explorador, ele só explora o trabalhador. Eu preciso falar e peço desculpa antes de falar. Eu vou falar para essas pessoas, esses jovens, seu idiota. O Estado não produz nada, ele não produz um ovo. O Estado não produz. Quem produz somos nós, trabalhadores. O empresário somos nós que vamos colocar uma empresa e vamos ser empresários. Vamos gerar emprego. O velhinho da Evanta aí paga bilhões de impostos para esse governo perdulário. O empresariado é amigo, o empresariado é o próprio povo que gera emprego e paga impostos. O governo não gera um ovo, ele não produz, o governo não produz nada. O governo produz imposto para você e para mim pagar. O governo produz impostos para deixar a nossa vida cada vez mais difícil, porque o imposto que a gente paga não retorna em saúde, não retorna em segurança e não retorna em educação. Temos um governo perdulário, gasta, como se não houvesse um amanhã, e não querem nem fazer a transparência do que eles gastam. No governo Bolsonaro, eu preciso falar porque a gente viu um governo de 4 anos do Bolsonaro. Ele conseguiu cortar 1.500 impostos, eu acho que foi em torno disso aí. Ele chegou a zerar alguns, eliminar outros, 1.500 impostos, num total aí, mais ou menos. E sabe o que aconteceu, gente? Cara, tiraram 1.500 impostos, agora vai faltar dinheiro no governo. Não, cara, sobrou dinheiro, porque ele também fechou a torneira do vazamento de dinheiro inútil. Ele fez a água chegar no Nordeste e no dia seguinte que o governo criminoso chegou no poder, eles fecharam de novo o canal que leva a água do São Francisco para dentro do Nordeste. São terroristas. Eles defendem terrorista não é porque eles, tô com peninha do cara, do narcotraficante. Não, eles defendem porque eles são esses terroristas. Boulos, quando vai lá tirar foto com o Hamas, com a faixinha do Hamas no pescoço, não leva em consideração que mataram bebês colocando dentro do forno para ver a cabeça explodir. As imagens foram tão fortes que o próprio Israel evitou de querer divulgar ao mundo. Deveria divulgar. Muitas pessoas não iam aguentar ver. Porque muitos defendem o Hamas dizendo que o Israel é opressor. Cara, o ser humano que pensa dessa forma, né? Ele precisa realmente fazer um tratamento mental. Quem defende essa esquerda, e por isso que eu digo para vocês, hoje no estado de Rondônia, falar um pouquinho da política de Rondônia, nós não temos opções de candidatos, porque todos os partidos políticos dentro do estado, eles abraçaram a esquerda, até aqueles que o PL, que a gente gostaria de ver colocando nomes conservadores, nomes à direita, realmente pensando à direita, eles abraçam o pessoal da esquerda, que sempre jogou com a esquerda. Essa galera que deixou passar o pedágio mais caro do Brasil, sem nenhuma reforma, nem um trecho duplicado da BR. 700 quilômetros para você rodar, você vai pagar, se não me engano, 300, quase 300 conto de um carro particular. Ônibus, o caminhão, uma fortuna. Tu acha que quem vai pagar esse valor no final aí, gente? O cara, o pedágio em Porto Velho, ele está na faixa de 3 a 5 milhões. Tem dia que chega a quase 6 milhões de arrecadação diária de pedágio, sem nenhum retorno, porque não teve nenhum pedaço duplicado dessa BR. E quem bateu palma para isso? A galera de esquerda, Confúcio Moura. Olha o progresso chegando em Porto Velho, chegando em Rondônia. Progresso? Isso é outra exploração no bolso do cidadão. Hoje você, para pegar um carro para visitar a tua família lá em Vilhena, você vai ter que pagar mais 2 tanques de gasolina, um para ir, outro para voltar, só de taxa de pedágio, de uma BR que nem foi duplicada para isso, o imposto mais caro do país. Nem que ela fosse toda duplicada, o imposto não valeria o preço que eles estão cobrando hoje. Antigamente a esquerda defendia que o frentista, ele perderia emprego se a gente colocasse aquelas bombas de gasolina que são automáticas. Você chegava lá, você mesmo abastece seu carro. Não, somos contra porque vai tirar o emprego do cidadão. Os petistas hoje, na figura do seu Confúcio Moura, Alegre, que a gente agora está progredindo, o progresso chegou em Porto Velho,
5 milhões, 3 a 5 milhões diário de pedágio, ele bateu o martelo rindo. Esse camarada não pensou que o pedágio que foram colocados aqui em Rondônia, de Porto Velho a Vilhena, não tem nenhum funcionário para cobrar o dinheiro, é tudo por câmera. O investimento dessa empresa foi por câmera, tudo automático. Passou, tirou foto da tua plaquinha, toma lá o caixinha, plim, 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 dinheirinho entrando. 3 a 5 milhões diários de arrecadação dessa empresa, sem duplicação de nada nesse trecho do pedágio em Rondônia, por causa dessa esquerda criminosa. Então, se você, cidadão de Rondônia, que a gente hoje está sem opção, por causa dos cúpulas dos presidentes dos partidos políticos que estão todos unidos, ou Novo unido com União Brasil unido com o PSD do Kassab, que é o cara do governo, que aí vinha governo lá de Cacoal, que dizem que faz uma excelente prefeitura, mas está unido com o Kassab, que foi, inclusive, esses camaradas que votaram contra lá a investigação dos crimes de organização criminosa, PSD. PT também estava no meio para fazer votação contra isso. Vocês têm que ver esses partidos e essas pessoas que estão dentro, elas concordam com isso, porque senão elas tinham mudado de partido. O PL não pode continuar sendo esse colocador de esquerdista no Congresso. O PL ajudou Silva Cristina a ir para o Congresso. Silva Cristina chegou dentro do Congresso, gente, recebeu milhões do PL para poder se eleger deputada federal, e votou pela cassação da Carla Zambelli. Eu vou falar só uma coisinha, só isso. A cassação da Carla Zambelli, mulher mais votada do Brasil. Pô, mas é uma mulher? Que deu aquele vamos pelas mulheres? Votou pela cassação da Carla Zambelli. Mariana votou contra o endurecimento de aborto no Brasil. Esse pessoal quer ser senador, gente. Para ser mais um Confúcio no Senado em Brasília. O Estado de Rondônia tem que impedir, tem que trabalhar, tem que trazer à tona o que eles fizeram no governo. E a gente não está falando mal de ninguém não, tá? Eles votaram assim durante o mandato deles em Brasília. Eu quero que eles sejam felizes, tenham vida próspera, né? E cada vez sejam melhores na vida. Mas não dentro do público, onde eles votam contra aquilo que eu acredito, aquilo que você, cidadão de Rondônia, somos 80% de cidadão de Rondônia, somos cristãos. Aquilo que a gente acredita, elas são contra isso, então não posso apoiar esse tipo de pessoa, porque ela já provou que é a cassação da Carla Zambelli, votou contra Daniel Silveira. Essas pessoas conservadoras que estavam lutando contra esse sistema hoje, que se protege. Porque os ministros envolvidos estão se protegendo, um protegendo o outro. Não temos instituições capazes de pará-los? É isso que o Brasil está ouvindo hoje? É exatamente isso. Não tem instituição capaz de parar o crime de organização criminosa no Brasil. O Congresso se ajoelhou para as decisões de ministros em redes sociais já reclamando, e agora vão fazer perseguições e já estão fazendo impeachment. Vocês acham que é de graça que a juíza Ludmila Lins Grilo está exilada lá nos Estados Unidos? Perseguida dentro do próprio judiciário brasileiro. O Ramage está lá fora porque ele denunciou esses criminosos aqui dentro. Aquele menino, o Tagliaferro, ele estava direto vendo os crimes e falou: isso aqui não faz parte da minha vida, eu vou sair daqui. Foi embora e denunciou todo o esquema. E sabe o que o PGR fez, gente? Essa galera que se defende dentro da cúpula do poder, colocou ele como réu. Só que a obrigação, a nossa legislação, eu volto a falar, eles estão rasgando a legislação conforme eles querem. A legislação do funcionalismo público diz que o funcionário público, no exercício do seu dever, ele tem a obrigação, senão ele é mandado embora, ele tem a obrigação de denunciar qualquer crime que ele veja acontecendo durante o trabalho que ele está exercendo como funcionário público. Foi o que o Tagliaferro fez. Denunciou os crimes ocorridos dentro da gestão lá, quando ele estava junto com Alexandre de Moraes. Agora, eu preciso falar assim, detalhadamente, eu preciso, desenhar, porque tem muita gente, eu sei que tem muita gente aqui que entende, cara. Nós estamos aqui quase 100 pessoas, tem muita gente que entende o que eu estou falando, mas tem gente que não consegue compreender isso. Que para mim é uma coisa tranquila de se falar, não estou falando nada, não estou acusando ninguém, não estou sendo, ofendendo ninguém. Quando a gente fala de uma pessoa que votou pela cassação da Carla Zambelli, ela, para mim, é uma pessoa que fez um voto pela esquerda.
minando a esquerda dentro do Brasil. Você acha que eu estou falando mal de uma pessoa dessa? Não, cara, ela que assinou isso ali, não foi eu não foi ela que assinou. A outra, quando não assinou, Eduardo Cunha queria passar a política de endurecimento da prática de aborto no Brasil. Mariana foi contra. Aí você fala assim, cara, tá atacando a menina. Não, cara, eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela tenha saúde, tenha uma vida próspera. Mas eu não posso aceitar que ela continue votando contra aqueles valores que eu tanto defendo, contra a minha crença. Votar contra a política de endurecimento do aborto no Brasil, essa pessoa tem que se afastar do poder. E foi o que eu falei para o governo, quando eu estava dentro do governo, para o governador: você não pode apoiar, você é um cara que está no púlpito sempre falando da palavra de Deus, você vai apoiar uma pessoa que é contra o endurecimento da prática do aborto no Brasil? União Brasil, que eu falo para vocês, essa galera estava na base do governo até ontem, saiu para poder vir tentar se eleger. Agora, cidadão de Rondônia, que se vocês não sabem quem votar, começa eliminando os partidos. E olha aqui, o partido mais que a gente acha que é de direita, e não é, infelizmente não é, justamente por causa da declaração do Valdemar, lá em Brasília, que disse que era favorável ali à indicação do Messias para vir a ser indicado por ministro. Essas declarações dele mostram que o PL não é esse partido de direita. Então, quando você tiver nessa dúvida, gente, União Brasil, PSD, o novo unido à União Brasil, quando eles se unem, você já tem que eliminar esse camarada. Elimine todos os candidatos, possibilidade de eleger eles. Eliminem todos, pelo partido. Porque um cara de bem, ele não vai ficar dentro de um partido que apoie marxismo, ideologia de gênero, droga, aborto. Ele não vai ficar dentro desse partido. Ou então simplesmente apoia aquela galera que vende até a mãe para poder manter o poder. Um cara de bem não fica dentro desse partido. Ah, mas esse camarada aqui, independente do partido, esse camarada aqui é muito bom. Ele é bom para defender os amigos dele e a si próprio, o próprio bolso. Ele é bom para isso, no meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham. Então, o PSD do Kassab tá votando pela não investigação do crime organizado em Brasília. Você vai votar no teu governador para ser um governador do PSD, cara? Putz grila, me desculpem. Quem é o burro nessa história? O cara que tá dando tiro no próprio pé? É você, cidadão, cara. Você tá votando nisso. Ah, mas qual seria outra opção? Porra, vê o menos pior. Já que a gente não tem o melhor, a gente tem que votar no menos pior. Eu sei que tem merda acontecendo dentro do PL, como eu falei do PL eleger Silvia Cristina, por exemplo, que não é de mulher de direita no nosso estado. Cara, mas hoje nós precisamos eleger Flávio Bolsonaro. Isso é indiscutível. É indiscutível. E ele já bateu na tecla que ele vai diminuir impostos, assim como o próprio pai dele fez. 1.500 impostos, como eu falei para vocês. Então, para salvar o país, ele já esteve lá em El Salvador, visitou, viu como é que o Bukele fez para poder acabar com o crime organizado em El Salvador. Acaba primeiro com os ministros criminosos e corruptos de dentro do STF. Impeachment de todos. Bota Alcolumbre na cadeia, manda responder processo por prevaricação no exercício de função de presidente do Senado. Prevarica porque a maioria do Senado quer fazer impeachment e o Alcolumbre está pisando, segurando. Deveria estar na cadeia. Por que os senadores não pedem isso, não pedem a cabeça do presidente do Senado? Porque tá claro, cara, ontem o que aconteceu foi um absurdo. Tirar o Moro e tirar o menino lá, o outro senador, da comissão de crime, que estava analisando crime organizado. Cara, tá assinado. Os caras que fizeram isso e os que entraram para votar contra são diretamente envolvidos. Estão diretamente envolvidos. Vocês têm dúvida disso? Já falei, quem não deve, tá aqui. Pode abrir minha conta bancária, pode ver minha imposto de renda, abre tudo, porque não tem culpa. Agora, quem tem culpa, ele vai fazer com tudo para que não possa ser investigado. Por que não pode a Receita analisar salários e os recursos de ministro do STF? Eu ouvi falar lá atrás que eles impediram que a Receita pudesse analisar os salários do ministro do STF. Pô, mas a Receita analisa meu salário, que sou um cidadão comum, por que não vai analisar de um funcionário público em exercício de função? Quem não deve, não teme.
Estão entendendo? Quem não deve, não teme. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, publiquem, republiquem, passem para frente. A gente fala assim, sem querer atacar ninguém, não ataquei ninguém. Eu falei do sistema político criminoso e nojento que a gente vive hoje. Falei sobre as instituições que precisam ser limpas, tirado esses militantes e ativistas judiciais de dentro dos poderes. E então você divulgue, compartilhe, segue a gente nas redes sociais, na TikTok aqui. Às vezes ele me bloqueia, porque tem gente que vai denunciar o que a gente está falando. Olha aqui o idiota aqui, ó, Kleber Lopes, Lula no primeiro turno. Eu queria que, Kleber, eu queria que ele governasse para você, cara. Eu queria que realmente o Lula governasse para esse cara aí, que acabou de falar sobre elogiando o Lula. Eu queria que ele estivesse no Brasil, mas só ele. Tipo assim, pega um estado aí que gosta do Lula e bota todo mundo para viver lá no meio. Esse pessoal nunca mais ia produzir nada para ninguém, entendeu? Então, o que eu digo para vocês, gente, vamos manter o foco nesses criminosos, denunciando eles, tá? Porque ainda podemos falar nas redes sociais, mas daqui a pouco não poderemos mais, tá? A gente tem que dar graças a Deus, os americanos estão aqui nos ajudando de alguma forma. Infelizmente, a gente hoje depende do americano para fazer isso, porque as instituições brasileiras foram tomadas por essa organização criminosa que está tentando se defender dentro do Senado. Na posição do presidente dessa comissão, que está lá em Brasília hoje, que teve essa manipulação, o presidente, no meu ponto de vista, ele errou em permitir o que aconteceu. Então, os demais ali, que são as pessoas que foram retiradas, inclusive, vocês precisam abrir uma investigação sobre essa comissão, os que permitiram isso, os que entraram para votar contra, e pedir investigação pela Polícia Federal, inclusive, sobre o envolvimento deles nesses crimes de lesa pátria, crimes de lesa pátria. Vocês precisam agir. Não adianta ficar putinho, me tiraram, que sacanagem. Indignação eu estou indignado. Mas vocês, como senadores, na posição e com a caneta na mão, vocês têm que exigir e cobrar que essas pessoas sejam colocadas no inquérito da organização criminosa no Brasil, por causa que eles estão trabalhando para impedir investigação. Quem trabalha para impedir investigação está envolvido diretamente. Não é indireta não, porque eles estão impedindo a comissão investigar. Então estão envolvidos diretamente nesses crimes de organização criminosa. Eles precisam ser investigados. O envolvimento está claro. Já mostraram para que vieram. E essa troca, se veio do executivo por ordem de alguém, seja esse 9 dedos bandido que está no comando, tem que entrar no inquérito de organização criminosa. Peçam investigação. Vocês foram tirados da comissão, então exijam que essas pessoas entrem na investigação de organização criminosas. Eles com certeza fazem parte dessa organização, porque não quer a transparência, venha a verdade para a sociedade brasileira. Grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus.